Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal aqui no YouTube. E hoje eu vou falar sobre personalidades da história do Brasil que tiveram origem açoriana. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de mostrar aqui para vocês rapidamente, lógico, na nossa história todos sabemos que a nossa colonização se deu maciçamente inicial por portugueses, depois nós tivemos influências de outras culturas, de imigrantes de outras nacionalidades, que fizeram o nosso país a riqueza que ele tem e apresenta hoje. Mas, num vídeo que eu falei recentemente a respeito de todas as festas do Espírito Santo no Brasil, que são influência religiosamente portuguesa, mas com alicerces açorianos, e que ainda hoje se perpetua em muitas cidades do nosso país. E por conta dessa perpetuação de memória, principalmente religiosa, cultural, do arquipélago dos Açores, em alguns estados do Brasil nós vemos isso de uma forma mais marcante. E em razão disso, criou-se, por consequência, algumas casas que são como embaixadas do governo regional dos Açores, aonde elas se localizam. São como elo de ligação entre os açor-descendentes e o governo regional dos Açores, para que essa cultura não se perca e não se esvaeça com o tempo. É uma forma de perpetuação da memória, tanto religiosa, cultural, culinária, enfim, todos os ramos do conhecimento humano. Então, para que vocês saibam aonde nós temos casas dos Açores no Brasil, nós temos ela atualmente em 7 estados brasileiros, que todas elas fazem parte do Conselho Mundial das Casas dos Açores, que se reúnem de cada tempo, sediada por alguma das casas dos Açores, para que sejam discutidos interesses da diáspora açoriana no mundo, né? Então aqui eu vou falar rapidamente das 7 casas hoje existentes e o ano em que elas foram fundadas. A primeira casa dos Açores do Brasil está situada no Rio de Janeiro e ela foi fundada em 1952 por nada menos do que o expoente Vitorino Nemésio, um grande escultor, intelectual açoriano e que foi forte influenciador para o congraçamento dos açorianos do Rio de Janeiro para que eles fundassem a Casa dos Açores do Rio de Janeiro. Passados alguns anos depois, no estado de São Paulo, fundou-se a segunda Casa dos Açores no Brasil, no ano de 1981. A terceira casa foi fundada no estado da Bahia, no ano de 1991. Já a quarta casa se fundou no estado de Santa Catarina, onde teve muita influência açoriana, imigração açoriana, toda a parte litorânea desse estado tem até hoje fortes raízes, influências culturais, de arquitetura inclusive, no estado de Santa Catarina. Então lá foi fundada pela 7ª, 8ª geração de descendentes açorianos. Na sequência, no ano de 2003, foi fundada a Casa dos Açores do estado do Rio Grande do Sul. Depois nós temos as mais novas casas dos Açores aqui no Brasil, no estado do Maranhão, onde na época de 1700 teve a fundação da cidade de São Luís com famílias de açorianos, né? Então tem também uma forte influência dos açorianos naquela região. E por fim, a última e mais recente casa de todas, no estado do Espírito Santo, fundada no ano de 2022. E por que eu estou falando isso? Porque, logicamente, se nós temos influências açorianas não só na religião, na cultura, é óbvio que essa influência também se daria em personalidades históricas do nosso país, que influenciaram o seu tempo, marcaram uma história e que deixaram um legado para nós. E que muitos de nós, brasileiros, não sabemos que estes ilustres brasileiros são descendentes de açorianos. Então agora com vocês, segue aí uma explanação sobre essas personalidades, seja no âmbito político, no âmbito cultural, que demonstraram aí, marcaram o seu tempo, deixando o seu legado e a sua história, e muito sabiamente marcando aí a presença de açorianos descendentes nas influências da história do nosso Brasil. Personalidades da história do Brasil com origem açoriana. Antes de fazermos a nossa viagem por essas personalidades, só para fazer constar
que a fundação da Casa dos Açores da ilha de Santa Catarina se deu no ano de 1999. E agora sim, vamos seguir aí com as nossas personalidades. Iniciaremos pelos presidentes do Brasil de origem açoriana. Getúlio Dornelles Vargas nasceu em 19 de abril de 1883 em São Borja, no Rio Grande do Sul. Formou-se em Direito na cidade de Porto Alegre em 1907. 3 vezes eleito à Assembleia Estadual em 1909, 1913 e 1917. E uma vez à Câmara Federal em 1922, onde foi líder da bancada rio-grandense do Sul. Nomeado ministro da Fazenda em 1926, deixou este cargo para assumir a governança do estado do Rio Grande do Sul em 1928. Candidatou-se em 1929 pela Aliança Liberal à presidência da República, em oposição ao candidato oficial Júlio Prestes, então presidente do estado de São Paulo. Derrotado, impugnou o resultado do pleito, considerando-o fraudulento. Organizou um movimento revolucionário em 3 de outubro de 1930 e assumiu o governo da nação com poderes discricionários, em 3 de novembro de 1930. Foi durante o seu governo que se criou os Ministérios do Trabalho e o da Educação e Saúde Pública. Em 1933, criou-se a Assembleia Nacional Constituinte, promulgando-se em 16 de julho de 1934 a nova Constituição Federal, sendo eleito então como presidente para o período de 4 anos. Apresentado o problema de sucessão em 1937, quando eram candidatos José Américo de Almeida, Armando de Sales Oliveira e Plínio Salgado, às vésperas das eleições, sob a alegação de que a crescente agravação dos dissídios partidários tendia a resolver-se em termos de violência, colocando a nação sob a funesta contingência de guerra civil, com o apoio das Forças Armadas e da maioria dos governadores estaduais, desfechou o golpe de Estado que o manteve no governo, em novembro de 1937 até o ano de 1945. Em 1942, preparou o Corpo Expedicionário Brasileiro que participou da luta contra a Alemanha e Itália. Devido à vitória das Nações Unidas e da democracia, Getúlio resolveu implantar a política internacional no nosso país, autorizando então as eleições para a presidência da República e para o Parlamento Nacional. Vargas candidatou-se a deputado federal por 5 estados e a senador por São Paulo e Rio Grande do Sul, tendo saído vencedor em cada uma das candidaturas. Optou pela representação do seu estado natal no Senado. Em 1950, pela primeira vez, foi eleito presidente da República diretamente pelo povo. Derrotou nessa oportunidade a Cristiano Machado e Eduardo Gomes, constando o seu mandato de 5 anos. Não terminou, contudo. Após empossado, tentou obter certo congraçamento partidário, apesar da ativa oposição que teve de enfrentar desde o início do novo período presidencial. Essa oposição, em grande parte, determinada por incompatibilidades criadas durante o regime ditatorial, conduziu o país à grave crise político-militar. Em 1954, as Forças Armadas exigiram o seu afastamento, com o que não concordou, tendo preferido suicidar-se no dia 24 de agosto daquele ano. Marechal Eurico Gaspar Dutra nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, em 18 de maio de 1885. Estudou na Escola Militar de Rio Pardo, Rio Grande do Sul, onde ingressou em 1902. Em 1904, transferiu-se para a Escola Militar do Brasil, da qual foi excluído por ter participado de um movimento revolucionário em 14 de novembro de 1904. Em setembro de 1905, o governo concedeu anistia aos implicados naquele movimento. Primeiro-tenente em 1916, inscreveu-se na Escola do Estado-Maior. Durante o movimento revolucionário de 1924, esteve em São Paulo como agente de ligação do Estado-Maior do Exército. Major em 1927, tenente-coronel em 1929, coronel em 1931,
Foi promovido a general de brigada em 1932. Galgou o posto de general de divisão em 1935. Ministro da Guerra em 1936, permaneceu nessa pasta até 1945, a mais longa gestão naquele ministério. Organizou a Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Pelo Partido Social Democrático, candidatou-se à presidência da República, vencendo ao candidato brigadeiro Eduardo Gomes. Tomou posse em 31 de janeiro de 1946, declarando-se presidente de todos os brasileiros. Em fevereiro de 1947, foram instaladas as Assembleias Constituintes, elegeram-se governadores para todos os estados e entraram em funcionamento as câmaras municipais de todas as cidades brasileiras, elegendo-se os respectivos prefeitos, com exceção daqueles que, por disposições constitucionais, deveriam ser nomeados diretamente pelo presidente da República ou pelos governadores estaduais. Durante o seu governo, organizaram-se o Conselho Nacional da Economia, o Tribunal Federal de Recursos e as comissões de planejamento regional. Acelerou-se a construção da usina de Paulo Afonso e foi constituída a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Ainda durante o governo do Marechal Dutra, o Brasil recebeu a visita do presidente Harry Truman em 1947. No ano seguinte, essa visita foi retribuída pelo presidente Dutra. As primeiras refinarias de petróleo foram construídas durante sua gestão. Terminado seu mandato em 1951, o presidente Dutra afastou-se da política. Faleceu no Rio de Janeiro em 11 de junho de 1974. João Belchior Marques Goulart nasceu em São Borja, Rio Grande do Sul, em 1918. Estudou na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da capital de seu estado, na qual diplomou-se. Em 1945, ingressou no Partido Trabalhista Brasileiro, sendo eleito deputado estadual e presidente do Diretório Municipal do mesmo partido. 5 anos depois, elegeu-se deputado federal. Lutou intensamente pela posse de Getúlio Vargas à presidência da República. Tornou-se ministro do Trabalho em 1953, exercendo o cargo durante 1 ano. Elegeu-se vice-presidente da República em 1955. Em julho de 1956, assumiu a presidência da República devido à viagem de Juscelino Kubitschek à Europa. Reelegeu-se vice-presidente da República em 1960, assumindo o poder logo após a renúncia de Jânio Quadros sob o regime parlamentarista. Em 1964, com a implantação do regime presidencialista, foi deposto. Exilou-se no Uruguai, desligando-se da política e dedicando-se à vida do campo e à pecuária. Seus direitos políticos foram suspensos por 10 anos. Tancredo de Almeida Neves nasceu em 4 de março de 1910, em um sobrado de São João del Rei, uma cidade histórica localizada no sul de Minas Gerais. Era o 5º dos 12 filhos do comerciante Francisco de Paula Neves e de Antonina de Almeida Neves. Antonina, conhecida como Dona Sinhá, nasceu em 1881 e casou-se em 1903 com Francisco, apelidado de Seu Chiquito, nascido em 1878. Tancredo tinha ascendência predominantemente portuguesa, mas também austríaca. O sobrenome Neves vem de um trisavô natural do arquipélago dos Açores, o comendador José Antônio das Neves, que se estabeleceu em São João del Rei antes da independência do Brasil. Por parte da mãe, era bisneto do chapeleiro João Kapler, que trocou a Áustria por São João del Rei. É também descendente de Amador Bueno. Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Ingressou na política em 1935, quando foi eleito vereador em sua cidade natal pelo Partido Progressista, chegando ao cargo de presidente da Câmara Municipal, com o advento do Estado Novo. Em 1937, foi preso e o seu mandato de vereador extinto. Com isso, retornou à advocacia, atuando como promotor público e também exerceu a profissão de empresário. Em 1947, foi eleito deputado estadual pelo Partido Social Democrático e foi designado um dos relatores da Constituição Estadual Mineira, tornando-se depois líder da oposição. Em 1950, foi eleito deputado federal pela primeira vez. A partir de junho de 1953,
Exerceu os cargos de ministro da Justiça e Negócios Interiores até o suicídio do presidente Getúlio Vargas. Em 1954, foi eleito novamente deputado federal, cargo que ocupou por um ano. Foi diretor do Banco de Crédito Real de Minas Gerais em 1955 e da carteira de redescontos do Banco do Brasil de 1956 a 1958. De 1958 a 1960, assumiu a Secretaria de Finanças do Estado de Minas Gerais. Concorreu sem sucesso ao governo de Minas em 1960. Com a instauração do regime parlamentarista, logo após a renúncia do presidente Jânio Quadros, foi nomeado primeiro-ministro do Brasil, ocupando esse cargo de setembro de 1961 a julho de 1962. Foi um dos principais líderes do movimento democrático brasileiro e reelegeu-se deputado federal em 1966, 1970 e 1974. Após a volta do pluripartidarismo, foi eleito senador em 1978 e fundou o Partido Popular. Em 1982, ingressou no Partido do Movimento Democrático Brasileiro e foi eleito governador de Minas. No período em que governou Minas, houve uma grande agitação em prol do movimento Direto Já, numa ação popular que mobilizou o país e apregava as eleições diretas para presidente. Com a derrota da emenda Dante de Oliveira, que institui as eleições diretas para presidente da República em 1984, foi o nome escolhido para representar uma coligação de partidos de oposição reunidos na Aliança Democrática. Em 1984, aceitou a proposta de se candidatar à presidência da República e em 15 de janeiro de 1985 foi eleito presidente do Brasil pelo voto indireto de um colégio eleitoral por uma larga diferença. No entanto, adoeceu gravemente em 14 de março do mesmo ano, véspera de sua posse. Em 21 de abril, morreu aos 75 anos. Tancredo é considerado um dos maiores e mais importantes políticos brasileiros do século XX. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre as personalidades da política brasileira de origem açoriana. Joaquim Francisco de Assis Brasil nasceu na estância de São Gonçalo, município de São Gabriel, no estado do Rio Grande do Sul. Filho do estancieiro Francisco de Assis Brasil, de quem herdou extensas propriedades no interior gaúcho, e de Joaquina Teodora de Bens Salinas, ambos descendentes de açorianos. Foi um advogado, político, orador, escritor, poeta, prosador, diplomata e estadista brasileiro, propagandista da República. Foi fundador do Partido Libertador, deputado e membro da Junta Governativa Gaúcha de 1891. Introduziu no Brasil o gado Jersey, o gado Devon e a ovelha Caracut, tendo participação importante na introdução do cavalo árabe e no melhoramento do Thunderhound, o puro sangue inglês. Juntamente com o Barão de Rio Branco, assinou o Tratado de Petrópolis, que assegurou ao Brasil a posse do atual estado do Acre. Nesse estado foi criado em sua homenagem o município de Assis Brasil. Faleceu em Pinheiro Machado em 24 de dezembro de 1938. Antônio Augusto Borges de Medeiros, nascido em Caçapava do Sul, em 19 de novembro de 1863, e faleceu em Porto Alegre no dia 25 de abril de 1961. Foi um advogado e político brasileiro, tendo sido presidente do estado do Rio Grande do Sul por 25 anos, durante a República Velha, e marcado pela defesa de valores positivistas. Em 1885, bacharelou-se em Direito na Faculdade de Direito do Recife, para onde foi transferido de São Paulo um ano antes. Borges de Medeiros é representante da primeira geração republicana. Em 1903, após a morte de Júlio de Castilhos, chamado Patriarca, assumiu a liderança do Partido Republicano Rio-Grandense. Foi presidente do estado do Rio Grande do Sul, indicado por Castilhos, e procurou dar continuidade ao projeto político do castilhanismo, do qual foi um dos seus maiores representantes e fiel executor do positivismo.
Manteve-se no poder de 1898 a 1928, e a sua única interrupção como governante ocorreu no quinquênio de 1908 a 1913, quando, impedido de se reeleger, fez seu sucessor Carlos Barbosa Gonçalves. Em 1892, quando da organização do Superior Tribunal de Justiça do Estado, foi escolhido para desembargador, cargo a que renunciou pouco depois por considerá-lo incompatível com sua atividade política. Em 1923, o movimento revolucionário obriga a mudança da Constituição de 1891, que permitia a reeleição dos presidentes estaduais. Com o Pacto de Pedras Altas, em 14 de dezembro de 1923, foi assegurada a pacificação política do Rio Grande do Sul. Impedido de se reeleger, Borges de Medeiros abre caminho em 1928 para que Getúlio Vargas seja eleito presidente do Estado, mantendo assim a hegemonia política do PRL. Antigo partido de Getúlio, passou a discordar deste após a Revolução de 1930, principalmente devido à política de centralização do poder no governo federal, prejudicando governos estaduais, adotada por Vargas. Borges de Medeiros também atuou no levante constitucionalista de 1932, quando apoiou os paulistas no movimento legalista. Opondo-se ao governo federal, Borges elegeu-se deputado federal à Assembleia Nacional Constituinte de 1933. No ano seguinte, foi candidato à presidência da República em eleição indireta no Congresso Nacional. Obteve 59 votos contra 174 obtidos por Getúlio Vargas. Borges de Medeiros era figura de carisma único. Ramiro Barcelos, seu adversário político, escreveu sob o pseudônimo de Amaro Juvenal um poema satírico chamado Antônio Chimango, que constitui uma das raras sátiras verdadeiramente representativas da poesia brasileira. Carlos Frederico Werneck de Lacerda, nascido no Rio de Janeiro a 30 de abril de 1914 e faleceu no Rio de Janeiro em 21 de maio de 1977. Foi um jornalista e político brasileiro. Foi membro da União Democrática Nacional, vereador em 1947, deputado federal de 1955 a 1960 e governador do estado da Guanabara de 1960 a 1965. Foi fundador, no ano de 1949, proprietário do jornal Tribuna da Imprensa, assim como criador, no ano de 1965, da editora Nova Fronteira. Carlos Lacerda, nascido no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, onde seu avô residia e seu pai tinha grandes interesses políticos. Recebeu o nome de Carlos Frederico como homenagem aos pensadores políticos Karl Marx e Friedrich Engels. Era filho do político, tribuno e escritor Maurício de Lacerda e de Olga Caminhoá Werneck, sendo neto paterno de Sebastião Lacerda, ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro dos Transportes no governo de Prudente de Moraes. Pela família materna, era bisneto do botânico Joaquim Monteiro Caminhoá, trineto do barão de Ribeirão, descendente direto de Inácio de Souza Werneck, descendente materno de alemães, cuja família tinha importância e influência política e econômica na região. Sobrinho bisneto do barão de Maçambara, do visconde de Cananéia e do barão de Avelar e Almeida, da baronesa de Werneck, sobrinho trineto do barão de Santa Fé e sobrinho tetraneto do primeiro barão de Santa Justa. Seus pais eram primos, descendentes em linha afastadas de Francisco Rodrigues Alves, o primeiro sesmeiro da cidade de Vassouras. Por outro lado, embora tivesse sobrenome parecido com o do segundo barão de Pati de Alferes, o seu sobrenome Lacerda origina-se de seu bisavô, um confeiteiro português de origem pobre e que se estabeleceu em Vassouras. Seu bisavô, logo que veio para o Brasil, se casou com uma descendente de Francisco Rodrigues Alves. Estes serão os pais do seu avô paterno, Sebastião Lacerda. Seu bisavô português chamava-se João Augusto de Pereira de Lacerda e pertencia a uma das principais famílias da nobreza açoriana, os Lacerdas do Faial, descendentes das nobres famílias dos Pereiras, senhores da Feira, e dos Lacerdas, descendentes dos reis de Castela e Leão e dos da França.
Ana Maria de Jesus Ribeiro, nascida em Laguna, aos 30 de agosto de 1821, e faleceu em Ravenna, em 4 de agosto de 1849, mais conhecida como Anita Garibaldi. Foi uma revolucionária brasileira, conhecida por sua participação na Revolução Farroupilha e no processo de unificação da Itália, junto com o marido e revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi. Por esse motivo, é conhecida como a heroína dos dois mundos. Ana Maria de Jesus Ribeiro nasceu em 30 de agosto de 1821 em Laguna, capitania de Santa Catarina, um ano antes da independência do Brasil. Foi a terceira de 10 filhos de Bento Ribeiro da Silva e Maria Antônia de Jesus Antunes. Seu pai era tropeiro, transportava gado por estradas que vinham desde Viamão até São José dos Pinhais, passando por Santa Catarina. Sua mãe, natural de Lages, era descendente de açorianos, originários da ilha de São Miguel. Casaram-se em 13 de junho de 1815 na Catedral de Lages. Após a morte do pai e o casamento da irmã mais velha, Anita, por insistência materna, casou-se em 30 de agosto de 1835, dia em que completou 14 anos com o sapateiro Manuel Duarte de Aguiar, na Igreja Matriz Santo Antônio dos Anjos de Laguna. O casamento não gerou filhos. Após poucos anos de matrimônio, em 1837 ou 1838, Manuel Duarte de Aguiar, como monarquista, alistou-se no exército imperial, abandonando a jovem esposa. Anita tinha 18 anos em 1839, quando encontrou-se com Giuseppe Garibaldi. Ele, com 32 anos, liderou pelo mar as tropas farroupilhas de Davi Canabarro, que tomaram Laguna e proclamaram a República Catarinense. Em 20 de outubro de 1839, Anita decide seguir Garibaldi, subindo a bordo de seu navio para uma expedição militar. Em Imbituba, recebeu o batismo de fogo, quando a expedição corsária foi atacada pela Marinha Imperial do Brasil. Dias depois, em 15 de novembro, Anita confirma sua coragem sem fim e seu amor heróico a Garibaldi na famosa Batalha Naval de Laguna. Em 12 de janeiro de 1840, Anita participou da Batalha dos Curitibanos, na qual foi feita prisioneira. Em um instante de distração dos guardas, tomou um cavalo e fugiu. Após atravessar a nado com o cavalo o rio Canoas, chegou ao Rio Grande do Sul e encontrou-se com Garibaldi em Vacaria, 8 dias depois. Em 16 de setembro de 1840, nasceu no estado do Rio Grande do Sul, na então vila e atual cidade de Mostardas, o primeiro filho do casal, que recebeu o nome de Menotti Garibaldi. Durante sua estada no Uruguai, nasceram os outros 3 filhos do casal: Rosa, em 1843, Teresa, em 1845 e Ricciotti Garibaldi, em 1847. Em 1847, Anita foi para a Itália com os 3 filhos e encontrou-se com a mãe de Garibaldi. Elas depois viajaram para a cidade de Niza, atual Nice, na França, onde ficaram morando. O próprio Garibaldi reuniu-se a eles alguns meses depois, quando voltaram à Itália. Os filhos de Anita e Garibaldi ficaram na França com a mãe dele. Em 9 de fevereiro de 1849, presenciou com o marido a proclamação da República Romana, mas a invasão franco-austríaca de Roma, depois da Batalha do Janúculo, obrigou-os a abandonar a cidade. Anita, no final da gravidez, com febre e perseguida pelo exército austríaco, foi transportada às pressas à fazenda Guccioli, próximo de Ravenna, onde morreu junto com a criança em 4 de agosto de 1849, para desespero de Garibaldi. Considerada no Brasil e na Itália um exemplo de dedicação e coragem, Anita foi homenageada pelos brasileiros com a designação de 2 municípios, ambos no estado de Santa Catarina, Anita Garibaldi e Anitápolis. Muitas cidades brasileiras possuem bairros, ruas e avenidas com seu nome, como o bairro Anita Garibaldi em Joinville e a Avenida Anita Garibaldi em Salvador. Em abril de 2012, foi sancionada a Lei 12.615, que determinou que seu nome fosse inscrito no Livro dos Heróis da Pátria, depositado no Panteão da Liberdade e da Democracia, em Brasília. Escritores brasileiros de origem açoriana. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro,
e faleceu também na cidade do Rio de Janeiro aos 29 de setembro de 1908. Seu pai foi Francisco José de Assis, mulato que pintava paredes, filho de Francisco de Assis e Inácia Maria Rosa, ambos pardos e escravos alforriados. A mãe foi a portuguesa Maria Leopoldina Machado da Câmara, branca, filha de Estevão José Machado e Ana Rosa. Os Machado haviam imigrado para o Brasil em 1815, oriundos da ilha de São Miguel, Açores. Ambos os pais de Machado de Assis sabiam ler e escrever, fato incomum na sua época e classe social. Ambos eram agregados de Dona Maria José de Mendonça Barroso Pereira, esposa do falecido senador Bento Barroso Pereira, que abrigou seus pais e os permitiu morar junto com ela. Machado foi um escritor brasileiro, considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores o maior nome da literatura brasileira. Escreveu em praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetista, jornalista e crítico literário. Testemunhou a abolição da escravatura e a mudança política no país quando a República substituiu o Império, além das mais diversas reviravoltas pelo mundo em finais do século XIX e início do século XX, tendo sido grande comendador e relator dos eventos políticos sociais de sua época. Nascido no Morro do Livramento, Rio de Janeiro, de uma família pobre, mal estudou em escolas públicas e nunca frequentou a universidade. Para o considerado crítico literário norte-americano Harold Bloom, Machado de Assis é o maior escritor negro de todos os tempos, embora outros estudiosos prefiram especificar que Machado era mestiço, filho de um descendente de negros alforriados e de uma portuguesa da ilha de São Miguel. Seus biógrafos notam que, interessado pela boemia e pela corte, lutou para subir socialmente, abastecendo-se de superioridade intelectual e da cultura da capital brasileira. Para isso, assumiu diversos cargos públicos, passando pelo Ministério da Agricultura, do Comércio e das Obras Públicas, e conseguindo precoce notoriedade em jornais, onde publicava suas primeiras poesias e crônicas. Machado de Assis pôde assumir durante sua vida, que abarca o final da primeira metade do século XIX até os anos iniciais do século XX, as enormes mudanças históricas na política, na economia e na sociedade brasileira e também mundial. Em sua maturidade, reunindo a intelectuais e colegas próximos, fundou e foi o primeiro presidente unânime da Academia Brasileira de Letras. Aos 30 anos, casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes, grande influenciadora na sua forma de escrita. A extensa obra machadiana constitui-se de 10 romances, 205 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Machado de Assis é considerado o introdutor do realismo no Brasil, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. Este romance é posto ao lado de todas as suas produções posteriores, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires, ortodoxalmente conhecidas como pertencentes à segunda fase, em que notam-se traços de crítica social, ironia e até pessimismo, embora não haja rompimento de resíduos românticos. Dessa fase, os críticos destacam que suas melhores obras são as do que se passou a chamar de trilogia realista. Sua primeira fase literária é constituída de obras como Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, onde notam-se características herdadas do romantismo ou convencionalismo, como prefere a crítica moderna. Sua obra foi de fundamental importância para as escolas literárias brasileiras do século XIX e do século XX, e surge nos dias de hoje como de grande interesse acadêmico e público para entender o Brasil e o mundo. Influenciou grandes nomes das letras como Olavo Bilac, Lima Barreto, Drummond de Andrade, John Bart, Donald Barthelme e muitos outros. Ainda em vida, alcançou fama e prestígio pelo Brasil e países vizinhos. Hoje em dia, sua inovação literária e por sua audácia em temas sociais e precoces, é frequentemente visto como um escritor brasileiro de produção sem precedentes, de modo que, recentemente, seu nome e sua obra têm alcançado diversos críticos, influenciados estudos e admiradores do mundo inteiro.
Machado de Assis é considerado um dos grandes gênios da história da literatura, ao lado de autores como Dante, Shakespeare, Camões. Machado de Assis e S. de Queiroz são considerados os dois maiores escritores de língua portuguesa do século XIX. Foi incluído na lista oficial dos heróis nacionais do Brasil e é homenageado pelo principal prêmio literário brasileiro, o Prêmio Machado de Assis. Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nasceu em Santa Rita do Rio Negro, município de Cantagalo, no Rio de Janeiro, em 2 de janeiro de 1866. Cursou a Escola Politécnica e a Escola Militar, mas desistiu das mesmas, só voltando depois da República. Concluiu então os cursos do Estado-Maior e de Engenharia Militar, desistindo do último para ingressar na Engenharia Civil. Em 1897, acompanhou a Guerra de Canudos, na Bahia, como repórter do jornal O Estado de São Paulo, existente até os dias atuais. Nessa época, deu início ao livro que se tornaria muito conhecido, Os Sertões, lançado em 1902. Mais tarde, voltou a trabalhar como engenheiro civil em Santos, São Paulo e São José do Rio Pardo, partindo então para o Amazonas para o reconhecimento das linhas de fronteira. Em 1907, mudou-se definitivamente para o Rio de Janeiro. 2 anos após, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Euclides da Cunha possui uma inteligência e um poder de retratar os fatos com uma clareza extraordinária. Podemos constatar essa clareza em Os Sertões, que mostra de fato a vida do nosso sertão. Escreveu também poesias e artigos para jornais e revistas. Entre suas obras destacam-se Contraste e Confrontos, Peru versus Bolívia e Castro Alves e seu tempo, todos datados de 1907. Em 15 de agosto de 1909, no subúrbio de Piedade, foi assassinado por questões familiares pelo então aspirante de cavalaria Dilermando Cândido de Assis. Era dono de uma sensibilidade notável, demonstrada em sua obra. É considerado um dos nossos maiores escritores. João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, em 1908. Formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais em 1930. Clinicou em Itaquera durante 2 anos. Em 1932, retornou à capital de seu estado, onde ofereceu seus serviços médicos ao movimento constitucionalista. Depois de alguns meses, ingressou na Força Pública do Estado de Minas Gerais como capitão médico. Em 1934, iniciou sua carreira diplomática. Prestou seus serviços em Hamburgo, de 1938 a 1942, em Baden-Baden, em 1942, em Bogotá, de 42 a 1944, e em Paris, de 1948 a 1951. Em 1937, conquistou o 2º lugar do concurso Humberto de Campos, com um conjunto de sonetos intitulado Sagarana. Essa mesma obra recebeu o prêmio Felipe de Oliveira em 1946. Foi ministro de primeira classe em 1958, sendo depois nomeado chefe de fronteiras. Em 1961, recebeu o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. Sua obra foi estudada e interpretada minuciosamente, pois denota grande invenção no vocabulário. Guimarães Rosa amava a literatura e procurava se expressar claramente, dando essa forma de expressão a cada uma de suas composições. Em 1963, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, a cadeira de número 2, da qual só tomou posse em 17 de novembro de 1967, vindo a falecer 3 dias depois no Rio de Janeiro. O grande poeta deixou-nos uma obra literária de muito valor. Sagarana, contos, Corpo de Baile, novelas, de 1956, Grande Sertão Veredas, que é um romance, de 1956, Primeiras Histórias, que são contos, de 1962, e Tutaneia e Terceiras Histórias, que também são contos, de 1967. Érico Lopes Veríssimo, nascido em Cruz Alta, aos 17 de dezembro de 1905, e faleceu em Porto Alegre, aos 28 de novembro de 1975.
Foi um escritor brasileiro, com uma prosa simples e de fácil leitura, tornou-se um dos escritores mais populares da literatura brasileira. Érico Veríssimo possui ascendência portuguesa, tanto da parte de pai como de mãe. Seu avô, por parte de pai, Dr. Franklin Veríssimo, possui em Cruz Alta um sobrado que teve grande importância na vida de Érico e sua família, sendo chamado de a sede do clã dos Veríssimo. Sebastião Veríssimo, filho de Franklin, quando se casou com Abigail, filha de um rico estancieiro que fora à falência, recebeu do pai uma casa e uma farmácia, uma ao lado da outra no mesmo quarteirão do sobrado. Foi nessa casa que Érico nasceu e que hoje abriga um museu em homenagem ao escritor. Érico cresceu em um ambiente em que certamente não faltava cultura. Seu pai possuía uma ampla biblioteca que, segundo estimava o filho, contava 2.000 volumes. Sebastião também era apreciador de música clássica e a família possuía um gramofone e discos. Érico teve um único irmão de sangue, Enio, nascido 2 anos e meio depois do primogênito, em 1907, e uma irmã adotiva, Maria. O lado materno da família, também de origem portuguesa, era composto de mulheres descritas como enérgicas. Em 1932, publicou seu primeiro livro, Fantoches, e em 1938 obteve sucesso com o romance Olhai os Lírios do Campo, que lhe deu projeção como escritor. Posso afirmar que só depois do aparecimento de Olhai os Lírios do Campo é que pude fazer profissão de literatura. Fecha aspas. Seu trabalho mais conhecido, todavia, é a trilogia O Tempo e o Vento, publicada entre 1949 e 1962. Trata-se de um romance histórico que se situa em diversos momentos da história do estado do Rio Grande do Sul. Embora não possuísse diploma de curso superior, Veríssimo lecionou literatura brasileira nos Estados Unidos e foi diretor de revistas. Em 1971, lançou O Incidente em Antares, uma obra crítica ao regime militar brasileiro. A periodização literária, Veríssimo pode ser enquadrado na segunda fase do modernismo no Brasil, caracterizado pelos romances regionalistas. Veríssimo retratou em suas obras aspectos sociais, políticos e históricos do Rio Grande do Sul. Seus romances são marcados pela abordagem realista dos personagens e da sociedade, explorando temáticas como as desigualdades sociais, as relações familiares, o contexto político e as transformações históricas. Um dos principais aspectos de sua escrita é a capacidade de retratar a psicologia dos personagens, explorando suas motivações, dilemas e conflitos internos. Além disso, Veríssimo demonstra sensibilidade ao retratar o cotidiano, a vida simples e os dramas humanos. Veríssimo também escreveu obras em outros gêneros, como ficção didática, Viagem à Aurora do Mundo, literatura infantil Os Três Porquinhos Pobres e uma autobiografia, Solo de Clarineta. Cecília Benevides de Carvalho Meireles, nascida no Rio de Janeiro em 7 de novembro de 1901 e faleceu também no Rio de Janeiro em 9 de novembro de 1964. Foi uma jornalista, pintora, poeta, escritora e professora brasileira. É um nome canônico do modernismo brasileiro, uma das grandes poetas da língua portuguesa, e é amplamente considerada a melhor poeta do Brasil, pois que tenha combatido a palavra poetisa por causa da discriminação de gênero que apenas depunha outro artista, como se houvesse caminhos distintos para um poeta. Cecília Benevides de Carvalho Meireles nasceu no bairro Rio Comprido, na cidade do Rio de Janeiro. Seus pais eram Carlos Alberto de Carvalho Meireles, funcionário do Banco do Brasil, e Matilde Benevides Meireles, professora da rede pública do ensino fundamental, na época ensino primário. Antes de Cecília nascer, sua mãe havia perdido seus outros irmãos, Carlos, Vitor e Carmen. Seu pai, Carlos, morreu 3 meses antes do nascimento de Cecília. Aos 3 anos de idade, sua mãe morreu, e Cecília se mudou para as imediações das ruas Zamenhof, Estrela e São Carlos, passando a morar com a sua avó materna, Jacinta Garcia Benevides, uma portuguesa nascida na ilha de São Miguel, na época viúva e única sobrevivente da família.
Ela criou a menina com a ajuda de Pedrina, a babá da menina, que sempre lhe contava histórias à noite. Ela viajou pelas Américas na década de 40, visitando os Estados Unidos, México, Argentina, Uruguai e Chile. No verão de 1940, ela deu palestras na Universidade do Texas, em Austin. Ela escreveu 2 poemas sobre seu tempo na capital do Texas e um longo de 800 linhas, poema socialmente consistente, Estados Unidos, 1940, publicado póstumamente. Como jornalista, suas colunas crônicas concentravam-se mais na educação, mas também em suas viagens ao exterior, no hemisfério ocidental, Portugal, outras partes da Europa, Israel e Índia, onde recebeu um doutorado honorário. Como poeta, seu estilo era principalmente neossimbolista e seus temas incluíam tempo efêmero e vida contemplativa, embora não se preocupasse com a cor local, o vernáculo nativo ou os experimentos em sintaxe popular. Ela é considerada um dos poetas mais importantes da segunda fase do modernismo brasileiro, conhecida pelo vanguardismo nacionalista. Como professora, ela fez muito para promover reformas educacionais e defendeu a construção de bibliotecas infantis. Entre 1935 e 1938, lecionou na Universidade de curta duração do Distrito Federal do Rio de Janeiro. Paulo Lebes Bonfim, cuja família é originária da ilha de São Miguel, Açores. Nascido em São Paulo em 30 de setembro de 1926 e faleceu também em São Paulo no dia 7 de julho de 2019. Foi um poeta brasileiro, membro da Academia Paulista de Letras. Jornalista profissional, iniciou suas atividades jornalísticas em 1945 no Correio Paulistano, indo a seguir para o Diário de São Paulo a convite de Assis Chateaubriand, onde escreveu durante uma década Luz e Sombra, dirigindo também notas paulistas para o Diário de Notícias do Rio. Foi diretor de Relações Públicas da Fundação Casper Líbero e fundador, com Clóvis Graciano, da Galeria Atrium. Homem de TV, produziu Universidade na TV, juntamente com Heraldo Barburi e Oswald de Andrade Filho, no Canal 2, Crônica da Cidade e Mapping Movitown, no Canal 4. Apresentou na Rádio Gazeta Hora do Livro e Gazeta Notícia. Seu primeiro livro de poemas, Antônio Triste, lançado em 1946 com ilustrações de Tarsila da Moral, recebeu o prêmio Olavo Bilac, concedido pela Academia Brasileira de Letras em 1947. Paralelamente, atuou como produtor de rádio e televisão e foi curador da Fundação Padre Anchieta e presidente do Conselho Estadual de Cultura de São Paulo. Sua primeira obra, Antônio Triste, data de 1947 e a sua última obra data de 2016, intitulada Paulo Bonfim, Porta-Retratos, Fotobiografia. João Cabral de Melo Neto, nascido em Recife aos 9 de janeiro de 1920 e faleceu no Rio de Janeiro em 9 de outubro de 1999. Descendente direto do poeta neoclássico da Ilha Terceira, João Cabral de Melo, um dos primeiros autores editados em livro antes da introdução da tipografia no arquipélago dos Açores. João Cabral de Melo Neto foi um poeta e diplomata brasileiro. Sua obra poética, que vai de uma tendência surrealista até a poesia popular, porém caracterizada pelo rigor estético, com poemas avessos a confessionalismos e marcados pelo uso de rimas toantes, inaugurou uma nova forma de fazer poesia no Brasil. É considerado o maior poeta da língua portuguesa por escritores como Mia Couto. Foi agraciado com vários prêmios literários, entre eles o prêmio Neustadt, tido como o Nobel americano, sendo o único brasileiro galardoado com tal distinção, e o prêmio Camões. Quando morreu em 1999, especulava-se que era um forte candidato ao Prêmio Nobel de Literatura. Irmão do historiador Edivaldo Cabral de Melo e primo do poeta Manuel Bandeira e do sociólogo Gilberto Freire. João Cabral foi amigo do pintor João Miró e do poeta Juan Brossa.
Casou-se com Estela Maria Barbosa de Oliveira em fevereiro de 1946, com quem teve os filhos Rodrigo, Inês, Luiz, Isabel e João. Depois, em 1986, casou-se pela segunda vez com a poetisa Marli de Oliveira. O escritor foi membro da Academia Pernambucana de Letras, embora não tenha comparecido a nenhuma reunião como acadêmico, nem mesmo a sua posse, e da Academia Brasileira de Letras. José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque, cuja família é originária da ilha de São Miguel, nascido em Recife aos 4 de setembro de 1867 e faleceu no Rio de Janeiro, em 9 de junho de 1934. Foi funcionário público, jornalista, professor político, contista, poeta, orador, romancista, literato, teatrólogo, ensaísta e memorialista brasileiro. Filho de Joaquim José de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque. É o autor da letra do hino da Proclamação da República. Na imprensa escreveu também sob os pseudônimos de Armando Quevedo, Atácio Snow, J. dos Santos, Max Tirifil, Singapura. Membro da Academia das Ciências de Lisboa. A 7 de junho de 1922, foi eleito comendador da Ordem Militar de Cristo de Portugal e a 19 de abril de 1940 foi feito comendador da Ordem Militar de Santiago da Espanha, de Portugal. Durante boa parte de sua vida, foi um ateu convicto, porém, converteu-se ao catolicismo. Em 1924, Medeiros e Albuquerque publicou um interessante livro intitulado Teses, com o subsídio de Introdução ao Estudo dos Meios Científicos de Julgar a Inteligência e a Aplicação aos Alunos. A pequena obra pretendia trazer para o cenário brasileiro, principalmente para o ensino da psicologia nas escolas normais, o movimento que crescia nos Estados Unidos com relação ao uso de testes psicológicos. O livro de Medeiros e Albuquerque, muito bem referendado bibliograficamente dentro da sua época, introduz o leitor nos testes de inteligência individuais e coletivos e discute a utilização do emprego de testes como forma de avaliação de aprendizagem. O próprio autor sugere que seu livro seja a primeira publicação brasileira sobre o assunto. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Só gostaria de fazer uma pequena correção com relação à introdução. Referente à pessoa de Vitorino Nemésio, ele se trata de um grande escritor, filósofo, sociólogo, enfim, uma pessoa realmente marcante e muito brilhante, tá bom? Aguardo vocês num próximo vídeo. Até mais!